Pessoal, princípios básicos que eu aprendi em 6 anos de trabalho vendendo imóveis indiretamente, ou seja, prestando serviços profissionais na estruturação do marketing de grandes imobiliárias, construtoras e incorporadoras e também entregando o processo comercial montado. Então, desde a entrada do lead até a venda. O que eu aprendi e como que eu acredito que você consegue fazer o que eu tenho para passar virar ao teu favor e você conseguir vender imóveis de baixo padrão e de alto padrão com escala e previsibilidade. Vou passar para vocês esse vídeo, essa é a ideia principal. Primeiro ponto é entender que a jornada é igual. Então, foque em um único princípio que ele é gerar necessidade, gerar demanda, e o resto vai acontecer naturalmente, tá? Detalhe, pessoal, se vocês quiserem o material que eu estou vendo aqui, que eu produzi, eu vou colocar no primeiro link dos comentários fixados. Então, já aproveita que você vai entrar no comentário aí, coloca um like nesse vídeo e comenta se você achar relevante esse conteúdo, tá? Voltando para o tema do vídeo, foque em gerar desejo e o resto o processo ele vai se resolver de forma automática. O mercado é commodity, não tente reinventar a roda, não invente de ficar criando firula, não adianta ficar se apaixonando pelo processo, porque isso não é o que gera produtividade. O mercado é muito, é muito cruel com quem é emocional, é emocionado, ou melhor, emocionado. Então, você tem uma verdade que eu aprendi nesses 6 anos de mercado trabalhando, atendendo mais de 300 pessoas, é que ou melhor, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que chama Edson. O Edson procurou a gente depois da pandemia, alegando que ele tinha uma entrada e uma saída de corretores muito alto, uma galera que não ficava com a empresa dele e por isso, pela alta rotatividade, o mercado estava muito agressivo, uma concorrência muito desleal e ele não tinha resultado por isso. O Edson investia mais ou menos uns 10 mil reais em marketing, mídia, uma série de coisas ali e, enfim, ele não tinha resultado. Eu falei, cara, isso aí é aquilo que você escolhe acreditar. O mercado, ele está aberto. Você vende uma commodity. O que a gente tem que pensar é organizar a casa para conseguir criar produtividade. É o que muita gente não consegue fazer. E eu fui analisar o processo dele, eu percebi que ele não tinha um processo muito bem montado de aquisição, ou seja, ele simplesmente colocava dinheiro em mídia, não sabia analisar se o que ele estava fazendo estava gerando performance e resultado financeiro ou não, não sabia o que gerava esse resultado, e por isso ele ficava correndo em volta, em círculos. Pode ser uma coisa, um sentimento que você esteja tendo também. Mas para você conseguir quebrar essa rotina, sair da corrida dos ratos, o que você tem que fazer? Sendo bem prático. Foi o que eu fiz para ele. Eu falei, Edson, vamos analisar primeiro qual é a fruta mais próximo de você pegar, a mais fácil. A fruta a fácil que está mais próximo de você pegar. É aquela máxima. Onde que eu posso focar em gerar resultados rápidos? A gente montou, a gente percebeu que, como ele não tinha um processo de aquisição muito bom, a gente viu que o Meta Ads, Facebook, Instagram, poderia ser uma boa fonte de aquisição de leads previsíveis para ele. Depois eu entendi o tamanho do copo dele. Eu falei, Edson, quantas vendas você gostaria de fazer? Ele falou, cara, eu quero fazer pelo menos 10 vendas. Qual que é o seu budget? 10 mil reais. Então, beleza, eu tenho que buscar uma performance de pagar no máximo 1.000 reais para cada venda. A gente entendeu isso. Então, agora, entendi o tamanho do copo.
Quanto eu tenho que colocar naquele copo agora é o segredo. Então, por exemplo, ele falou que ele tinha uma média de 1% de conversão. Então, para fazer 10 vendas, eu precisava gerar 1.000 leads por mês religiosamente. Senão ele não ia conseguir fazer aquelas 10 vendas. Daí entendi que o tráfego pago para ele funcionava, entendi quanto ele poderia pagar por lead, quanto ele poderia pagar por visita, quanto ele poderia pagar por venda. Então a gente entendeu, desenhou o processo dele ali. E você pode desenhar o processo seguindo esses mesmos princípios. Aí o Edson veio e falou assim, cara, beleza, já tem montado, vamos colocar na prática. A gente colocou o carro para andar, ele começou a colher os resultados, ele falou, puta, velho, com esse investimento de 10 mil reais eu não vou conseguir fazer esses resultados que eu quero. Agora, vou entender de forma técnica o que eu estou fazendo de errado. É o produto? É o mercado? Ele analisou, a gente fez essa análise juntos, a gente percebeu que ele estava vendendo um produto muito barato e que se a gente aumentasse 100 mil reais o ticket médio, que para o mercado imobiliário é quase nada, a gente ia conseguir bater aquele resultado que a gente queria fazendo a mesma quantidade ou até menos vendas do que ele havia falado inicialmente para bater o mesmo VGV. Foi isso que a gente fez, ajustou, começou a gerar os mesmos leads, pagando o mesmo valor por lead, e começou a gerar mais resultados. Resumo da ópera. Quais foram os pontos principais? Eu entendi, primeiro, como que estava desenhado o processo. Segundo, entendi qual era a alavanca de crescimento que no caso do Edson foi gerar entender o melhor canal de marketing que ele tinha. A gente entendeu que era o Meta Ads e a gente forçou aquela alavanca da maneira certa, atingindo clientes que a gente estava buscando a gente chama de ICP, o Ideal Customer Profile, né? Termo em inglês, mas no português é o perfil de cliente ideal. Entendi isso aí, entendi como que eu chamo a atenção desse cara, que é bem simples. Por exemplo, mercado de alto padrão, você não pode. Mercado de alto padrão, você não pode ser uma pessoa generalista. Você tem que trabalhar com uma exclusividade no alto padrão, naquele segmento. Então, eu costumo falar que é difícil o cara transitar entre um e outro. É quase impossível. Ou você faz um muito bem e o outro você faz meia boca, ou você você setoriza, digamos assim. Então tem uma rede social que faz só uma coisa, que vende só um produto, e outro que vende só outro. Quando você entende isso aqui, ó, é detalhezinho. Você consegue ter aquela escala que eu falei para você no começo do vídeo, tá? Então, vamos para a prática, né? Depois de entender esses detalhes todos, só entrando para o detalhe de como vender imóveis de alto padrão e de baixo padrão. Baixo padrão, o pessoal quer o quê? Eles querem o que eles querem saber. Não fica focando muito no produto. Normalmente, o que funciona mais é você focar na solução. Normalmente, a solução é aquela solução que oferece o crédito adequado, que tem a renda adequada. O produto é só um plano de fundo. Agora, no alto padrão, você tem que focar em ser técnico. Quanto mais técnico você for aqui, mais alta a sua chance de ter resultados, tá? E o processo é praticamente a mesma coisa, pessoal, nos dois modelos. Entenda isso. Então, o cliente ele vai entrar, ele vai ser atendido e você vai conseguir gerar relacionamento. É a consequência do relacionamento bem executado, é a venda. O processo é o mesmo. Agora, como você faz na boca desse funil para atingir esse cara, é a única coisa que muda. É o que eu comentei com vocês. O cliente de baixo padrão é um cliente que ele não quer saber de coisa técnica de produto. O cara, ele quer saber da parcela que cabe no bolso dele. O cara de alto padrão já não é diferente, ele quer saber.
Então, se expor uma coisa, expor outra, é o que vai diferenciar o tipo, o perfil de cliente que vem conversar com você. E o segredo está em controlar a quantidade de gente que entra, porque todo o resto vira detalhe se você consegue entender, atingir a quantidade suficiente para abastecer o teu comercial. Eu espero que eu esteja sendo claro para vocês e prático, sem complicação, assim, para tornar o processo mais simples para vocês. Eu vou deixar o link caso vocês tenham interesse em contratar os nossos serviços de estruturação de comercial, de marketing, tráfego pago para imobiliárias, ou seja, para a tua carreira mesmo. Se você for um corretor, a gente consegue te atender também. Então, clica no primeiro link da descrição. Eu acredito que a gente consegue bater um papo ali, dependendo da situação. Eu consigo te atender, prestar esse serviço ou te ajudar em relação à parte mesmo de montar o processo para você, a gente te instrui. Fiquem com Deus, até mais, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o comentário nesse vídeo e o like. Valeu!